Bom dia a todos, graças a Deus. Mais um culto de missões. Hoje vamos estar falando sobre a Suécia. A Suécia é um país da Europa. Aqui nós temos a bandeira da Suécia. A bandeira da Suécia é bem interessante por ela ter essa cruz amarela e o fundo azul, que eles fazem um paradoxo com o escudo do rei da época, que era exatamente assim. E também por ser um país de origem católica, cristã, ele também, a cruz representa o cristianismo da época. A cruz em específico amarela é um símbolo escandinavo, por isso que eles utilizam essa forma, a bandeira deles. Bom, aqui a gente encontra a Noruega lá em cima, próximo ali da Rússia, da Noruega, da Finlândia, pegando toda a parte polar ártica, que é ali em cima, então a gente sabe que o clima já vai ser bem frio, né? Então a gente consegue ver aqui mais um mapa, a Finlândia fazendo fronteira com a Finlândia, com a Noruega, e principalmente pegando toda a parte da Rússia que a gente tem aqui. É bem interessante que o clima deles, apesar de ser continental, mas eles estão próximo nessa parte do polar ártico, então a gente tem no verão, por exemplo, o sol nunca se põe. É bem interessante. E no inverno é a noite que não tem fim, que eles chamam, que fica aí pelo período do inverno dessa forma. Os dados, o que vamos estar vendo agora com partes socioeconômicas? População, aproximadamente 9.415.000 habitantes. Isso dado agora de 2013. IDH 0,89 é muito elevado, ou seja, a gente assemelha com países como Canadá, Suíça, o desenvolvimento é extremamente alto lá. Língua oficial é o sueco, porém é uma grande minoria que ainda línguas também tem o finlandês, o meänkieli, sami ou lapão. Aqui são a pessoa da Lapônia, que também compõe a parte étnica do país. O romano e o ídis são outras línguas, como se fossem línguas indígenas, mas compõem também o total de línguas oficiais da Suécia. A Suécia é membro da União Europeia, porém ela não utiliza o euro, ela utiliza a própria moeda dela, a coroa sueca, assim como a gente vê a Inglaterra, que pertence, mas eles utilizam a moeda deles lá, a libra. Aqui a gente tem a gravura das moedas deles, que tem obviamente a face dos reis, aqui a parte do Banco Central sueco. Capital Estocolmo, com aproximadamente 800.000 habitantes. Tem uma área total, a Suécia, de quase 500.000 km², isso a gente consegue ver, vai ter uma densidade de 20 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é um país relativamente extenso, uma população pequena, então acaba tendo poucas pessoas por quilômetro quadrado. E bem interessante, como a gente viu naquele mapa anterior, apesar de ela estar ali com o mar por baixo, ele só tem 9% de água no país inteiro, no território inteiro, é bem legal. E o clima, como já foi falado, é continental. Então aqui a gente consegue ver a capital, Estocolmo. Para quem já visitou a Europa sabe que assemelha muito, sei lá, com Amsterdã, algumas cidadezinhas da Alemanha, é bem semelhante, que a gente tem a parte marítima deles, então é bem bonita a cidade. E aqui a gente tem os Alpes suecos, que assim como os Alpes suíços também são bem famosos, e a gente consegue ter toda essa parte, principalmente o turismo é muito trabalhado também ali nessa região. Aqui, acho que as mulheres vão gostar muito disso, isso daqui é um shopping. A Suécia também é conhecida pela sua arquitetura. Interessante. O shopping Emporia, tem as marcas mundialmente conhecidas ali, e aqui é um prédio comercial, também com essa característica meio que um cilindro contorcido, enfim. Então a Suécia também é conhecida pela sua arquitetura. E esse rapaz aqui, a gente não conhece a figura dele, mas a gente conhece pelo nome dele, Alfred Nobel. Ele foi quem instituiu o Prêmio Nobel. Ele também inventou a dinamite. Então a Suécia também tem essas coisas, gente. Ericsson, todo mundo também conhece a Ericsson. Hoje em dia ela já teve uma tá um pouco diferente do que a gente conheceu lá atrás, mas também é proveniente da Suécia. Nokia, todos nós conhecemos a Nokia também. A Suécia é um polo bem tecnológico também, então tem muitas coisas ali bem legal. E a Tetra Pak. Eu não sabia, gente. As caixinhas de suco, de leite que a gente usa lá em casa, veio da Suécia. Inventaram lá, então Tetra Pak também é proveniente da Suécia. Aqui é o Riksbank.
Esse é considerado o banco central mais antigo do mundo, de 1668. O interessante é que eles conseguem manter uma taxa de inflação de 2%, semelhante com o Brasil, talvez. Então é bem interessante, isso é uma estrutura deles que permanece lá, então é bem bacana, esse é o brasão que eles usam. E aqui, pode continuar. Se alguém conhecer, você vai estar entregando a idade. É o grupo ABBA, que também é proveniente da Suécia. Que isso? É proveniente da Suécia. De beber de comer. Eu sou da Angélica pra cá. Então é bem legal. Então o grupo também está aí. Então a gente passa pela parte de tecnologia, a parte de utilidades que a gente usa no dia a dia e também musical, que vem da Suécia. Política. Como é que é a política lá na Suécia? É uma monarquia parlamentarista com a figura de... Pode mais um. Monarca, primeiro-ministro e presidente do parlamento. O primeiro-ministro, ele está em asterisco, pode ir. Agora fugiu o nome dele, mas é Alf, enfim, o primeiro nome dele. Ele é formado em assistência social. Só que ele desempenhava a função, antes de virar primeiro-ministro, de metalurgia. Ou seja, ele era soldador. Então, quer dizer... Torneiro mecânico, exatamente. Então ele também, só que ele é primeiro-ministro como se fosse o nosso presidente, né, que realmente dita as ordens. Mas é engraçado, mais uma semelhança aí com o Brasil. Só falta todas as outras, né, gente? Igualzinho. E ele tem os 10 dedos, tá? Composição. Como eu falei lá no início, a gente tem aqui a parte dos suecos, 92%, finlandeses e lapões, 8%. Como é uma outra língua que vem as pessoas provenientes da Lapônia. 99% da população é alfabetizada, ou seja, são altamente alfabetizáveis, intelectuais, enfim, então é bem bacana isso. Possui um dos menores níveis de desigualdade do mundo, porém, é um dado muito triste, é uma das maiores taxas de suicídio juvenil da Europa. Não é do mundo, mas é da Europa. Está entre os 3 primeiros ali. Então é bem complicado. E 85% da população vive em áreas urbanas. Uma vez que a gente viu que a população deles é 9 milhões e pouquinho, 800 mil vivem só na capital, então é quase 10%. Então é bem interessante esse dado. Como o país se formou? Pode ir até o final. Eu dividi, mais um. Eu dividi aqui em 4, não, volta. Eu dividi entre Idade da Pedra, Glaciação e Idade do Bronze, União de Kalmar e a Grande Guerra que deu a sequência na Finlândia. Então vamos lá. Aqui a imagem está um pouquinho ruim, mas isso daqui é da época da Idade do Bronze e época glacial, que são os primeiros centros urbanos e comerciais que tinha ali até então na Suécia, que era toda aquela parte ali que a gente viu junto com a Noruega e a parte da Finlândia. Os vikings, como a gente sabe, toda a área escandinava, foram que deram origem aí o pontapé inicial, então realmente é muito forte essa situação deles, até os dias de hoje que a gente vê com a parte de ocultismo, vários deuses, enfim, então isso ainda traz, é remanescente. Logo em seguida a gente tem a União de Kalmar. O que é? É bem semelhante quase com a bandeira que a gente viu no início da Suécia, mas aqui é a junção dos 3 países, então, a Suécia, a Noruega e até então ainda não existia a Finlândia, mas a Finlândia que a gente pode estar considerando. Tiveram brigas durante muitos anos, muitas guerras e eles se separaram. Isso já no século XVI para XVII. Então aqui a gente deve ver na Suíça compareceu ali junto, né? Então, obviamente, depois da Guerra do Norte, quando a gente passou essa parte da União de Kalmar, dividiu gerando a Finlândia. Então, obviamente, a gente começa a ter de um país que existia dividido em 3. Noruega, Suécia e a própria Finlândia. Religião. Vamos entrar no ponto principal aqui do nosso culto de missões. Pode mais, por favor. Atualmente, 2015 é um dos países que mais tem ateus no mundo, 85%. Em segundo lugar, nós temos islamismo, cristãos ortodoxos e judaísmo, com 12,1%, que é essa parte aqui em roxo. Católicos, 1,9%, mais um, e os pentecostais, 1%. É interessante que até 2010 era ao contrário, os católicos eram a grande maioria. Porém, por articulações políticas, que existiam igual na Alemanha, que eram como se fossem 2 religiões, então isso mudou, então acabou transformando praticamente ateus. A gente vai ver mais na frente um dado que tem, que as pessoas vão para a igreja, mas não acreditam em Deus, vão meramente para dizer que pertence a algo. Então é bem delicada essa situação.
Esse daqui é o rei Henrique Patrício. Ele é considerado um santo, então uma vez que isso também ajudou lá no início a parte do cristianismo, do catolicismo, assim como a gente já viu na Irlanda e por aí vai. Quem são esses dois rapazes aqui? Daniel Berg e Gunnar Wingren. Alguém conhece? A pastora já sabe do que eu vou falar. Eles são dois rapazes, dois mancebos suecos que vieram para o Brasil com um chamado e instituíram a Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus é proveniente da Suécia, correto, pastora? Então eu não sabia, eu fiquei bem contente de cara com essa informação. Então Daniel e Gunnar, suecos que vieram para o Brasil com um chamado e instituíram a Assembleia de Deus. E atualmente, como é que é o cenário? A gente já viu que são ateus praticamente quase toda a população, e aqui são algumas notícias de jornais e testemunhos. Isso daqui é de um jornal que eu peguei que está dizendo: criamos a sociedade perfeita, não precisamos de Deus. Uau. Notícia de 2012: professores são proibidos de mencionar o nome de Jesus Cristo às crianças na Suécia durante o Natal. E conforme você vai lendo a notícia, eles até sinalizam como funciona o Natal, o nascimento de Cristo, mas eles não tocam em nenhum momento sobre a figura, o nome de Jesus Cristo. Então, já começando a ver aquela situação de Estado laico, não, já começa a ter interferência realmente. Isso daqui foi uma situação que aconteceu em 2013, mas só agora, 2011 para 12, que ele foi efetivado. Um pastor pentecostal estava falando sobre, pregando contra o homossexualismo, que a gente vê que tem na palavra, e agora ele foi preso, passando a ficar realmente sentenciado a 1 mês de prisão, justamente pela pregação. Então lá fora a gente já vê o que está acontecendo, e aqui dentro logo tende a acontecer. Então estejamos preparados para isso. Junho de 2011, 15% dos fiéis da igreja da Suécia são ateus e 25% agnósticos. Isso daqui engloba no dado que eu falei logo agora há pouco, que eles vão para a igreja, mas não acreditam. Então praticamente só para pertencer a algo. Esse é um cenário muito crítico, muito delicado que a gente vê. É também interessante dizer que agora na Europa, mais uma vez, desde 2014 que eu estava já lá na Europa, vi a situação do chip, então mais uma vez notícias estão vindo à tona sobre implantação de chip. Então, gente, é mais um sinal que a gente vê que o anticristo está à porta realmente. Mas nem tudo está perdido, graças a Deus. Aqui nós temos a igreja Kyria, é uma Assembleia de Deus, uma das mais importantes que existem ali, e aqui é o interior dela, é a maior que tem lá em Estocolmo. Então eles fazem principalmente um trabalho de evangelização com sopões. Poxa gente, mas vocês vão dizer, mas o país é super desenvolvido, mas ainda tem pobreza lá. Tinha um testemunho na notícia que eu vi, que principalmente mulheres grávidas vão receber esse sopão dentro da igreja. Então é uma coisa que acaba sendo surreal. São muito desenvolvidos, com menos desigualdade social possível, mas existe. E é algo que pra gente é tão simples, mas lá ainda acontece. A igreja missionária Malmo Betel, e Malmo é uma cidadezinha também do interior, eles utilizam muito a internet para evangelizar. Se eu peguei direto da página do Facebook deles, é bem bacana. O foco deles principalmente é com estrangeiros. Na página você vê muito, principalmente pessoas asiáticas e também a parte ali de finlandeses. Pela característica física a gente consegue detectar isso. Então a gente consegue ver. Isso aqui é um testemunho de um missionário que está trabalhando lá. Isso é de 2012, não tem o nome dele obviamente, mas eu marquei alguns itens interessantes que ele faz uma comparação entre a África e a Suécia. A gente pensa, poxa, é um país da Europa desenvolvido, mas não é tão fácil não. O que ele diz? A gente trabalhou no Senegal também. O Senegal é bem mais fácil, ou seja, de evangelizar, de trabalhar. O lugar mais difícil de evangelizar da Escandinávia é a Suécia. Porém, o povo é carente de Deus, de amor, de atenção e carinho. Então, mesmo com temperaturas, estamos aqui de menos 35 graus, que a gente consegue ver, 4 horas de luz apenas no inverno, eles precisam. Então, é um autodesenvolvimento, eu tenho tudo de bem material, mas o principal eles não têm, que é o espiritual, que é Deus, que é a palavra. Então, eu fiquei chocado, falei, gente, um país mega desenvolvido e tem esse cenário, o missionário dizendo que é muito mais fácil no Senegal, um país mega complicado, pobre mesmo, e num país super isso mesmo, o pobre é mais aberto. Ele é mais aberto, exatamente. Como a gente viu naquele primeiro testemunho lá,
Primeiro comentário, não precisamos de Deus, criamos a sociedade perfeita. Então é bem delicada a situação. Isso é recente, de 2012. Então assim, que nós realmente saibamos buscar a Deus para Ele nos dar as oportunidades para a gente evangelizar da melhor forma, da forma que Ele quer que seja. Porque eu já falei isso uma vez, eu repito, cada um de nós aqui tem um propósito. E cada um de nós aqui consegue alcançar determinadas ovelhas que, com o nosso jeito de ser, com o nosso perfil, outras pessoas não chegariam. Então essa que é a beleza que Deus fez, cada um diferente, cada um com um propósito. Então isso é muito bonito. A deturpação também, né, dos conceitos. Exato. Como se o propósito de Deus fosse criar uma sociedade perfeita. Ele disse lá, no mundo tereis aflições. Então, é bem isso. Bom, vamos orar então pelo país da Suécia. Senhor Deus, obrigado por essa breve explanação que o Senhor trouxe aqui, para mostrar verdadeiramente que, independente de ser um país muito rico, muito desenvolvido, eles são carentes de Ti, são carentes da Tua palavra. Não é o alimento físico, mas é o alimento da alma, Pai, que eles precisam. Ajuda cada missionário que está lá, cada missionário que vai ser enviado para lá, a realmente falar de Ti da forma que Tu queres, a realmente ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, ajuda também as pessoas que não podem ir lá, mas estão em oração. Recebe a oração dessas pessoas, Pai, para ajudar cada um, porque Tu sabes o que eles passam ali, Tu sabes o que eles precisam. Ajuda eles, Pai, a verdadeiramente entrar no caminho. Como diz a Tua palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, tem misericórdia de cada um, de cada filho Teu, e que verdadeiramente possam ser salvos por meio da Tua palavra. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém.